Vem se liga, vai começar. Tá na hora de brincar. Em alegria até vem sorrir. Chama a família, seu lugar é aqui. A tarde é nossa, vem pra cá. Vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar. Nosso programa tá no ar. Pode chegar, sejam bem-vindos. Nosso programa está no ar, a tarde é nossa. Boa tarde, Maria. Boa tarde, dona Maricotinha, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um programa incrível, feitinho com amor pra vocês. Boa, dona Maricotinha. Hoje um assunto que eu tenho certeza que você, como mãe de 6, vai ter muito a colaborar. Né? A gente vai dar dicas para as mamães de primeira viagem. Olha, meu Deus do céu. A gente foi fazer... Eu fui, né, na verdade, encontrar uma mamãe de primeira viagem e a gente bateu um papo tão gostoso. E assim, como é igual, toda mãe, eu acho que tem essa insegurança. Não vem o manual, né, Maria? Não vem aquela coisa do bebê tá dormindo e você ir lá à noite pra ver, colocar a mão na barriguinha, ver se ele tá respirando. Tudo Não é? igual. Toda mãe que faz isso, né? E nem poderia ter manual, né, gente? Porque cada um é cada um, né? E a mãe sabe exatamente todas as dores, os choros e isso vem junto no pacote. É uma coisa de Deus que é só quem é mãe sabe como que acontece. É isso, e claro que segue nesse nosso assunto especial em homenagem ao Dia das Mães que tá chegando aí domingo. Isso. Mas vamos começar com diversão, dona Maricotinha? Laércio está na rua com os nossos telespectadores. Onde será que Ó, ele de está? branco. Meu Deus, nem combina. Ele Hoje tá ele sempre não com tá uma cor. colorido. Tá que é um palmito gigante. Eu estou pela paz. Em homenagem ao Papa. Eu lá. estou pela paz desse programa, Maria Habemos Esther e Dona Papa. Maricotinha. Eu estou tanto pela paz, eu estou... eu estou tanto pela paz, meninas, porque eu quero agora pedir para a Ingrid Fontela, a nossa produtora, que ela entregue para vocês aí Olá, dona as Maricotinha. fatias do bolo de milho de ontem. Porque enquanto a gente faz aqui o nosso boil ou afunda, o bolo vocês veio. comem aí do outro lado. Roda a vinheta! Já estou com as participantes. Boa tarde! Boa tarde! Animada! Vocês querem ganhar dinheiro? Sim! Vocês querem trabalhar? Sim! Uma falou não, outra sim. Ai, boa! Vamos brincar então, ó. Lembrando, vou pegar o objeto e vou colocar na água. Se acertar, leva R$50, tá bom? Sim! Vamos lá então, vou começar com você. Qual é o teu nome? Gabriela. Gabriela Cravo e Canela. Gabriela, vou pegar aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é bom. Um desodorante. Você usa? Eu uso? Deixa eu ver. Usa. Bom, desodorante, ele boia ou ele afunda? Boia. Boia. Se boiar, você vai ganhar R$50. Se não, você vai sair daqui da praça de Biguaçu, onde nós estamos, e vai pra casa, tá bom? Tá. Você não vai ficar triste se perder? Vai. Vai, né? Vai. Posso colocar? Vou colocar no fundo do nosso aquário, Erionto Júnior, vamos junto. Coloquei. Vai boiar ou vai afundar? Vai boiar. O que vocês acham? Boia ou afunda? Boia. Boia ou afunda? Boia. E agora? Ah, parou. Vamos voltar agora porque tem fumaça branca e parece que tem novo Papa. Maria Esther e Dona Maricotinha. Laércio, estamos ao vivo mostrando imagens da Capela Sistina no Vaticano, a Praça São Pedro. A gente tá até nervosa aqui, dona Maricotinha. Nervosa e emocionada. Habemos Papa. Habemos Papa. Você acabou de falar, dona Maricotinha. Parece que foi uma Gente coisa. do céu. Habemos Papa, Ai, gente. Olha lá a gente. emoção dos fiéis que estão ali no Vaticano. Praça São Pedro, scc10.com.br, a nossa equipe do portal, a nossa equipe do digital já está com todas as informações, fazendo as postagens agora para vocês. Milhares de pessoas estão lá acompanhando o sino, dona Maricotinha, que vem junto com a fumaça. Ai, gente, que seja um Papa santo, um Papa que nos dê muitas realizações, um Papa assim que abrace todo o povo realmente, que seja um pai para toda essa nação, para todo o nosso mundo, que acolha todos, que inclua todos. Que lindo, gente! Que Habemos lindo! Papa! Quem será o novo Papa?
meu Deus. Quem será? Vocês estão vendo agora, gente, a chaminé da Capela Sistina soltando a fumaça branca, que olha é a para praça. avisar o mundo inteiro que nós temos um novo Papa, que é o maior líder religioso da Igreja Católica. Olha lá, muitos fiéis acompanhando, o pessoal tirando foto, filmando. O mundo tá vendo essa imagem que vocês estão vendo aqui no SCC-SBT agora. mundo parou. 1h10 desse dia 8 de maio. É o segundo dia do conclave. Foi rápido, Isso, dona Maricotinha. Maria, ontem tivemos fumaça preta, ontem à tarde, né? E falaram mais 2 dias, quem sabe isso acontece. Venha então o Papa seja anunciado e hoje, para nossa surpresa, agora no programa. Agora, durante gente o Tarde é anuncia. Nossa, a equipe acabou de avisar aqui a nossa produção. Vamos ao vivo mostrar imagens do Vaticano, da fumaça que está saindo. Olha o sino, Ai, dona meu Maricotinha. Deus, que emoção. Emocionante. Deus nos abençoe com um emocionante. Papa maravilhoso. Agora fica aquela curiosidade. Quem? Quem será? Porque a gente sabe que tinham 7 brasileiros lá, cardeais, que poderiam ser, inclusive, muitos deles cotados, Sim. né? Chamados papáveis. Papável. Que poderia Mas ser Maria mesmo. diz que quem entra Papa, né? Papável. Sai cardeal. Sai cardeal. Porém, tem um, dona Maricotinha, que estava sendo muito falado pelos padres, um catarinense, o Avis, que é de Mafra, no Planalto Norte. Sim. Ele estava ontem como um dos muito cotados. Aqui, gente, catarinense, mas ele a gente tem não a linha sabe do Papa agora ainda quem é o franciscano. novo Papa. A gente só sabe que já existe um novo Papa. Existe. Está anunciado, abemos um Papa já novo aqui, a fumaça já saiu branquinha. E o pessoal comemora, bandeiras de vários países estão Ai, por que lá. legal, A gente já gente. vê movimentação aqui nos bastidores também. Fernando Machado está se posicionando, Roberto Azevedo, nosso comentarista político também, para falar mais desse momento Olha que cena. e trazer as informações. Nós precisamos trazer tudo que está cena vindo linda. direto do Vaticano, como vocês estão vendo, milhares de pessoas, as bandeiras dos países, todo mundo na expectativa, dona Maricotinha. Curioso para saber quem é o novo Papa, quem é esse nome, qual é a linha de pensamento dele, né, Maria? Não, e como foi rápido. Ontem nós falávamos aqui, no SCC Meio-Dia mesmo, de que era o primeiro dia e que poderia sim ter um novo Papa. Mas então a gente pensava que ia durar um pouco mais esse conclave. Geralmente Geralmente. dura mais. Ontem a gente também, eu fiquei sabendo também da história da idade, que não pode ser tão novo, que não pode ser tão velho, né? Então, tudo isso tinha nomes muito papáveis, como a gente fala, para entrar. Mas, quem será? Quem será? Dona Maricotinha, 133 cardeais estavam lá, fechados na Capela Sistina, com clave, com chave, como eles falam. Claro, fecha a porta. Estavam lá, reunidos, e um deles, então, teve hoje, agora há pouco, 89 votos, pelo menos, para ser eleito o novo Papa. Apareceu a bandeira do Brasil ali no meio, olha lá! O Brasil tá lá Nos acompanhando. representando. A gente já tem o Fernando Machado e o Roberto Azevedo se posicionando aqui para entrar ao vivo durante o A Tarde é Nossa, para trazer mais informações desse momento histórico que está acontecendo. É com vocês. Habemos Papa, Roberto Azevedo, estamos ao vivo, voltamos à programação do SBT, 1h, 13 minutos, o jornalismo do nosso SCC, aqui ainda dentro do nosso meio-dia, a informação que vem com toda a tradição e cultura a partir da fumaça branca que surge no céu de Roma, que surge no céu do Vaticano anunciando a Igreja Católica, 1,5 bilhão de fiéis em todo o mundo, tem um novo líder. Quem será o novo Papa? Quem será o cardeal escolhido? E qual o nome que ele vai adotar? A partir de agora você acompanha com a gente aqui no SBT. Roberto Azevedo está comigo, é um comentarista político experiente que também tem muito da história. Afinal de contas, a Igreja Católica tem muito de responsabilidade nas organizações políticas e na diplomacia mundial. O que está acontecendo nesse momento lá no Vaticano? Acabou a votação, mais uma rodada, de manhã seriam 2, provavelmente foi a segunda da manhã, e aí os cardeais chegaram em 89 votos para um único homem, um único cardeal, um único religioso, e por conta disso, com 2/3, ele é eleito Papa. Escolheu, e mais do que isso, o Papa escolhido teve que confirmar a aceitação para o cargo. Um ritual fascinante, os sinos estão soando em Roma
temos um novo Papa, Roberto Azevedo? Pois é, Fernando, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Na realidade, vamos aos fatos. Primeiro, os próprios cardeais que participaram do conclave haviam acertado, porque eles disseram que não duraria mais do que 2 dias. Não durou mais do que 2 dias. Havia esse consenso entre os cardeais. E o mais interessante de tudo isso, há essa expectativa de todas as pessoas, não só os católicos, não só os cristãos, pela influência que a Igreja Católica exerce sobre o mundo inteiro, nas relações com os estados, né? Quando eu falo estado, eu falo países, na relação diplomática, em momentos difíceis. Nós vivemos um momento difícil no mundo, com 2 guerras, que aparentemente não tem uma solução imediata, a invasão da Rússia na Ucrânia e também a disputa de Israel com os grupos rebeldes lá na faixa de Gaza, também até o sul do Líbano atingido. Ou seja, nós vivemos um mundo em ebulição e os papas têm trabalho nesse sentido também, têm influência diplomática. Agora, recolho-me a esse primeiro comentário. Os bispos, são bispos também, arcebispos, os cardeais que participaram, 133 dele, porque 2 estão doentes e se deram por impedidos, eles diziam que não seria um conclave muito longo, seria rápido. Isso pode indicar uma suposta, né, preferência por um tipo de perfil. Não se vota em papas muito jovens para evitar o que aconteceu com João Paulo II, que ficou com mais de 25 anos de prelado, né? E isso para a Igreja deixou muito conservador o nicho da Igreja. Lembro que Bergoglio não era um dos favoritos, foi escolhido Papa há 13 anos, então, quer dizer, há 12 anos, quer dizer, tudo isso está agora. E há uma comoção aí na Praça de São Pedro, né, as pessoas esperando a divulgação do Papa com bandeiras de todos os países, inclusive já apareceram bandeiras brasileiras ali. Isso é do Uruguai. Conclave acontecendo e o resultado você deve ficar sabendo a qualquer momento. O que acontece a partir de agora? Com o final da votação, todos os votos são lidos, rechecados, são colocados num barbante e queimados. A partir dessa fumaça, o Vaticano coloca lá uma mistura química para fumaça branca ou para fumaça preta, ou seja, a fumaça branca está indicando. Diferente do que aconteceu pela manhã, quando o Vaticano, de forma errônea, anunciou um novo Papa, agora sim, a fumaça saiu. Veja só, o digital acabou complicando a situação e o modelo arcaico da fumaça garante a confirmação. E por que isso, Fernando? Porque nós temos que entender que essa tradição é milenar. Perfeito. Na Igreja Católica. Não havia como você divulgar para as pessoas o resultado do conclave, a não ser essas pessoas que se concentravam ali pela fumaça, indicava fumaça. Porque só agora, depois de ter feito a votação, conseguida a maioria dos votos, é que um responsável pela Igreja, né, o Camerlengo, vai lá. Inclusive, esse que tem a função agora é um tunisino, tem o sobrenome de Mamberti, que nasceu nasceu no Marrocos, no norte da África, mas se criou em Paris. Perfeito. Foi educado em Paris. É ele que vai fazer o anúncio, o Mamberti, né, sobre tudo que vai acontecer agora. Habemus Papa. Habemus Papam. Estamos aguardando o Habemus Papam, que vem do Vaticano. Deixa eu recordar, quem é que está comigo na direção aí, por gentileza? Já trocou a direção, não? Quem é que está comigo ali? Vamos resgatar as imagens dos cardeais catarinenses, porque pode ser a última vez que a gente fale sobre eles com relação à corrida papal. Os cardeais catarinenses, a gente tem 7 representantes brasileiros participaram dessa escolha no Vaticano, sendo que 3 são naturais aqui de Santa Catarina. E hoje, inclusive, se especulou, era uma grande especulação, o jornal Folha de São Paulo acabou trazendo e o SCC-10 repercutiu aqui em Santa Catarina, que é justamente uma possível nomeação de um catarinense. A escolha de um catarinense, João Avis, que vive lá no Vaticano. Era próximo de Francisco, por exemplo. Só que uma grande especulação, porque até o momento ninguém sabe quem é o novo Papa. Agora seria uma grande honra para nós catarinenses, não é mesmo? Sermos representados no mundo
a partir do líder da Igreja Católica. Agora, então, o Papa que foi escolhido, ele garante que aceita, vai passar por um processo dentro da Capela Sistina, vai vestir as roupas oficiais de um Papa e ainda hoje deverá ser apresentado na sacada ao mundo e principalmente para o público que está lá no Vaticano, na Praça São Pedro, acompanhando tudo. O conclave está se desenhando e você acompanhando comigo aqui no SBT. Temos um novo Papa para você que está chegando aqui no SBT, independente da sua religião. É um líder importante para o mundo, que prega a paz e que principalmente faz a diplomacia entre grandes lideranças. É sim uma ferramenta de diálogo e de regramento da população. Então é importante para todos. Já estão mostrando lá a sacada da Basílica de São Pedro, onde normalmente é feito o anúncio. E em breve teremos esta possibilidade. Vai acabar a expectativa, né? Vai acabar a expectativa. Agora, a Igreja também católica demonstra uma certa agilidade, pressa para a escolha de um líder, porque ela não pode ficar muito tempo nessa sede vacante, né, que é a ausência do Papa, e também porque é a situação que o mundo exige hoje de uma celeridade nesse tipo de decisão. Ou seja, provavelmente escolheram um cardeal experiente. Experiente, um cardeal com mais idade, para justamente tocar esses trabalhos da Igreja. Agora tem que ver qual é a linha dele, se ele é mais conservador, se ele é mais moderado ou se ele é liberal. Vamos ver, então. Olha que linda essa imagem, Roberto. Olha que linda essa imagem, com o sol ao fundo, que bela imagem. Essa imagem está sendo transmitida pelo SCC News, é isso, Vera? Se tiver o áudio lá dessa transmissão, podemos subir um pouquinho o áudio, ver a emoção, sentir a emoção de quem está lá na Praça São Pedro. E é impressionante como o mundo para assistir o conclave. É um dos rituais mais fascinantes. Por conta de ser secreto, deixa tudo ainda mais chamativo. Você está acompanhando aqui no SBT o conclave, imagens direto de Roma, Roberto Azevedo. Não podemos esquecer que isso aí é um país. O menor país do mundo é o Vaticano. Tem bandeira, tem um monarca, porque o Papa é um monarca, o Vaticano é uma monarquia, ele senta no trono de São Pedro, que foi, pela tradição católica cristã, o primeiro Papa, nomeado pelo próprio Jesus Cristo, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. A emoção dos fiéis, olha o Brasil tremulando na Praça São Pedro, deixa eu ouvir. Aos religiosos do Brasil, a mensagem, o novo líder. E as mensagens, o padrão de trabalho desse novo líder, como será, como serão. Isso move uma sociedade, a fé das pessoas, a emoção das pessoas. Um novo Papa se apresenta ao mundo. Quem será? O Brasil de olho. Será que vem um brasileiro para a liderança da Igreja Católica? Tem 3 catarinenses nessa disputa. Será uma bênção para o nosso Brasil, tão católico, tão religioso, ter um Papa nos representando mundo afora. Olha que imagem linda, Roberto. Essa é a estátua de São Pedro, né, o primeiro Papa. Então, quer dizer, toda essa manifestação tem um simbolismo muito maior, porque indica o líder de uma grande religião, a religião cristã, mais de 1,5 bilhão de praticantes, e no papado de Francisco aumentou o número de católicos, quer dizer, motivou os católicos por uma série de rupturas que ele começou a fazer na igreja diante do conservadorismo, permitiu que pessoas divorciadas recebessem sacramentos, a bênção aos homossexuais, que era um tabu dentro da igreja. E, então, tudo isso está acontecendo paulatinamente num papado que dificilmente as reformas que ele fez serão alteradas. Muito o Papa difícil. Francisco. Né? Papa Francisco, um progressista que fez muitas reformas. Só para você ter uma ideia, mais de 80 desses cardeais que participaram foram nomeados por Francisco. 80%. Ou seja, ele fez uma grande reforma, Exatamente. não é mesmo, no Colégio Cardinalíssimo para essa escolha do novo Papa. Então, a expectativa agora é entender se essa força de Francisco vai ser confirmada no conclave a partir do perfil desse novo Papa. Mas sem esquecer, Fernando, que ele fez essas mudanças e teve muita resistência dentro da igreja. Não só por parte dos outros cardeais,
mas também por parte da base da igreja, bispos, arcebispos que não aceitavam de sopetão mudanças. Perfeito. Inclusive, muitos dos apontados pelos vaticanistas como preferenciais ou favoritos têm uma visão contrária a ele. Perfeito. Tinha uma posição forte o Francisco no Exatamente. Vaticano, a ala conservadora, mais alinhada ali com o Papa João Paulo II, com Bento XVI, mas a bem da verdade é que o movimento feito por Bento XVI justamente era para renovar a igreja. Esse gesto de humildade de Joseph Ratzinger, quando renunciou em 2005, foi para passar a mensagem: nós precisamos de uma renovação na igreja. E foi isso que Francisco fez. Claro que não agradou a todos. Quando ele libera a comunhão para divorciados, quando ele libera a bênção para casais do mesmo sexo, isso tudo provoca grandes discussões na igreja. Então agora a expectativa vai seguir uma linha mais progressista, vem alguém mais no nível centro, ou seja, mais moderado para conversar melhor com a ala conservadora. Agora fica bem distante imaginar que a Igreja Católica voltaria aos primórdios da ala mais conservadora por conta de que o mundo mudou e a igreja precisa evoluir e vem avançando muito, né, Roberto? Exatamente. E também há uma procura por aumentar o número de fiéis. Para aumentar o número de fiéis católicos no mundo, a Igreja Católica está perdendo espaço para a igreja pentecostais evangélicas, para outras igrejas evangélicas. O islamismo cresce no mundo também, que aí já é uma doutrina diferente, embora todos sejam pela liturgia filhos de Abraão, há uma divergência e a Igreja Católica precisa se posicionar, às vezes, em situações delicadíssimas, como é esse conflito entre Israel, o Hamas e outros grupos terroristas lá na faixa de Gaza, porque ali surgiu o cristianismo. Então, tudo isso tem a ver com, aliás, a base das três grandes religiões, né, é exatamente o Israel, ou seja, você está dentro de um conflito numa terra santa. Ok. Vera Bonfante, deixa eu ver a notícia que já repercute no SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina, jornalismo em tempo real também no digital, acompanhando tudo, scc10.com.br. Perceba o público do Brasil e também do mundo todo na Praça São Pedro, as bandeiras mostram, não é mesmo, os católicos, os fiéis do mundo inteiro se dirigindo até o Vaticano para acompanhar a eleição desse novo Papa. Ontem, por volta de 9 horas da noite em Roma, 4 horas da tarde aqui no Brasil, a primeira rodada foi concluída, fumaça preta. E aí a expectativa para hoje. Agora pela manhã aconteceriam 2 votações, no período da tarde mais 2. A igreja conversou depois de uma semana de discussões entre os cardeais, porque antes do conclave são realizadas reuniões, onde os cardeais definem um perfil que vai representar a igreja, se ele é mais conservador, se ele é mais moderado, que pautas vai defender. Se falou muito em meio ambiente, se falou muito de Amazônia, se falou muito de ser um papa pastor, e aí alguns preferidos foram surgindo, como o próprio Parolin, que era secretário já no Vaticano. O Parolin era o segundo homem mais poderoso, não é mesmo? Só perdia mesmo para o próprio Papa. E também o Matteo Zuppi, que é outro italiano, outro pastor, podemos dizer assim, um pastor mais leve, mais perfil Francisco, mais divertido. Também uma grande expectativa. Mas a ala conservadora, lá com o cardeal Sara e todos os outros, até o próprio... Pois não, Vera? Pois não. A ala conservadora também botou as suas opiniões e provavelmente participou intensamente desta escolha. Agora entender qual é o perfil. SC10 no ar, pode encher tela, deixa eu ver a reportagem que nesse momento está sendo discutida no SCC10. Após 3 votações, o novo Papa é eleito no conclave. O novo Papa deve ser anunciado em breve. Você pode correr agora em scc10.com.br. Foi eleito, após 3 votações, o novo pontífice, que vai substituir o Papa Francisco. Aqui está o Roberto Azevedo com todas as informações, o SCC10 trazendo agora o detalhe da notícia: fumaça branca no Vaticano e o novo Papa foi eleito. Mostra pra gente aqui, ó. Conclave começou nesta quarta-feira com 2 votações negativas. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina por volta de 1h10 da tarde desta quinta-feira, Roberto Azevedo. As gaivotas presentes ali no telhado da Capela Sistina
onde aquela chaminé só é montada para isso. Agora a gente já vê ali um desfile da guarda. O nome desta guarda é Guarda Suíça. Ele é, em tese, o exército do Papa, né? Uma guarda só composta para proteção pessoal do Papa e do Vaticano. Quem vai anunciar o Habemus Papam é o arcebispo Dominique Mamberti, cardeal nascido no Marrocos, como eu disse, e que foi educado na França. Ele que fará esta divulgação em instantes na sacada da Praça São Pedro. É importante até colocar para vocês que esta não é uma solenidade qualquer. É o anúncio do chefe de Estado do Vaticano, do chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, mas também do bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Ele tem essa função também de sacerdócio. Ele é o bispo de Roma e assim é tratado até mesmo quando acontecem eventos lá na capital italiana. Reparem que a guarda suíça, essa é uma guarda de honra, né, que está sendo montada. Então, o anúncio deve ser feito, em poucos instantes, deve ser feito o anúncio oficial de quem é o novo chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, o novo Papa. Tem o som lá da Praça São Pedro? Deixa eu ouvir como é que está a movimentação por lá. Olha que lindo agora. A guarda passando, os fiéis se acumulando. Mais um dia histórico. Tudo que você está vendo agora, nada mais, nada menos do que é a história sendo escrita. E você acompanhando pelas lentes do SBT. Para você que está chegando agora, cobertura especial, o novo Papa e as cerimônias que se desenrolam lá na Praça São Pedro. Olha que linda essa guarda e você acompanhando tudo com a gente. Bom, dentro de alguns minutos, o novo Papa deverá aparecer nessa sacada famosa. E assim, o Vaticano anuncia o nome do cardeal e principalmente o nome que ele vai escolher. Será um Bento XVII, Roberto Azevedo? Bento XVII seria um Papa mais alinhado com a ala conservadora? Um João Paulo III? Ou um Francisco II? O que vem por aí? Isso indica muito, viu? Tem um outro detalhe importante, é que o Papa escolhe o nome e nenhum dos papas escolheu Pedro. Por quê? Porque tem toda uma tradição, alguns ligam a Nostradamus, de que quando a igreja tiver um Pedro II, né, e seria o centésimo, o Papa de número 112. 112, né? Aí seria o fim dos tempos, né? Mas você vê que isso aí é uma tradição milenar, é muito interessante ver essa preservação da tradição, né? O mundo europeu traz muito isso. E também a curiosidade para saber se teremos novamente um Papa italiano. Porque desde João Paulo, desde João Paulo, né, o primeiro, não temos um Papa italiano. Tivemos Karol Wojtyła, que era polonês, depois Ratzinger, que era alemão, e depois Bergoglio, que era argentino. Ou seja, faz tempo que não temos um Papa italiano, que é uma tradição. Normalmente, o maior número de papas foi Papa europeu, né? Vou fazer um rápido intervalo aqui na nossa transmissão. Logo na sequência, você vai discutir com a gente aqui os cardeais catarinenses. Vamos recordar aqui quem são os catarinenses que estão nessa disputa. Habemus Papa, transmissão exclusiva aqui no A Tarde é Nossa com o jornalismo do SCC. Acompanhando tudo, direto do Vaticano. A gente volta em instantes. Roberto. A tarde é nossa. Vem, vem. A tarde é nossa. Estamos de volta e atenção, se você não está conseguindo pagar a prestação do seu veículo, está cansado de pagar juros abusivos, está pagando 2 vezes mais o valor do seu carro, a Zero Dívida tem a solução para você. A Zero Dívida reduz de forma imediata a prestação do seu veículo e também de outros financiamentos. Então ligue ou mande uma mensagem por WhatsApp para o número 48-991335919. Eu vou repetir, 48-991335919. Agende a sua consulta de forma gratuita e reduz em 70%
a prestação do seu veículo e de outros financiamentos. Evite a busca e apreensão do seu veículo. Redução na parcela do seu financiamento. Contate a Zero Dívida. Ligue 48-99133-5919 e se livre dos juros abusivos. Agora a gente continua com a transmissão junto com o Fernando Machado, Roberto Azevedo, falando do fim do conclave. Tudo bem, Maria? De volta aqui dentro do Boa Tarde é Nossa com o jornalismo do SCC. Você está acompanhando imagens ao vivo do Vaticano, pode deixar um BG de fundo. É lindo demais o que está acontecendo por lá. Mais um ritual da Igreja Católica e do Vaticano para a escolha do novo Papa. Essa imagem está maravilhosa, com o sol se pondo no Vaticano e você acompanhando com a gente. A Praça São Pedro ao vivo na sua tela. O Roberto está com a gente porque a qualquer momento o Papa deverá aparecer na sacada. A qualquer momento. Então, um líder religioso vem, faz o anúncio oficial do Habemus Papam e, na sequência, o novo pontífice é apresentado ao mundo, Roberto Azevedo. Pois é. Você sabe que tem uma tradição no Vaticano, que deve estar acontecendo agora, que é a Sala das Lágrimas. É nesta sala, na Capela Sistina, em que ele se torna Papa, porque ali ele aceita. Porque é obrigatório que, a partir do momento da eleição, o Camerlengo pergunta, na frente de todos os cardeais, no caso agora 133, pergunta se o eleito aceita o trono de Pedro. E ele tem que dizer abertamente, eu aceito. Já houve casos na história em que o eleito recusou, por conta de problema de saúde, idade, outras questões, né? Agora a gente nota aí que já é uma homenagem do Estado italiano, quer dizer, da República Italiana, onde você vê carabinieri, você vê marinheiros, você viu antes soldados num traje clássico que não pertence às forças do Vaticano. A força do Vaticano é a guarda suíça, que é uma guarda de honra do Papa, mas tem a obrigatoriedade de fazer a segurança do sumo pontífice. Perfeito. Catarinenses na disputa, vamos lá, por gentileza, 1 a 1. O Roberto Azevedo estudou bastante sobre a história e a vida de cada um deles. A gente começa falando com essa novidade, falando desta novidade de hoje, que é o favoritismo apontado pela Folha de São Paulo ao Dom João Braz de Avis, 77 anos de idade, catarinense de Mafra, mas que vive no Vaticano, né, Roberto Azevedo? Pois é, ele vive no Vaticano, tem um cargo no Vaticano, né? Do Instituto de Vidas Consagradas e Sociedades de Vida Apostólica. Ele é o preferido dos padres. Pelo menos até a votação de hoje, ele era o preferido dos padres. Os padres assinalavam que ele, pela postura que tem, um conciliador, um mediador, teria todas as condições para ser Papa. Foi até uma surpresa, porque desde o início ele não aparecia entre os papáveis, né? E agora, de uma hora para outra, apareceu. Vamos ver, em poucos minutos saberemos quem é o novo Papa. Próximo catarinense, que também participa dessa disputa e que, mais do que ter votado, pode ter sido eleito, pode ser nesse momento o novo Papa. Dom Jaime Spengler, 64 anos. Pois é, o arcebispo de Porto Alegre teve atuação destacada naquela tragédia climática no Rio Grande do Sul como um todo. Ele é muito jovem pelos padrões do Vaticano, porque ele é um dos cardeais mais jovens do Brasil. Nós temos ele de 64 anos e temos outros com 57 anos. Isso praticamente, não que o exclui, mas o deixa em stand-by, porque a tendência é cada vez menos escolher um cardeal muito jovem. Mas, como disse, ele tem atividade, ele foi o último nomeado para cardeal no Brasil. Então, ele foi nomeado pelo Francisco, e isso é bastante interessante. Próximo cardeal catarinense, que está lá entre os 133 que participam deste conclave. Dom Leonardo Ulrich Steiner, 74 anos, natural de Forquilinha. O Meidi esteve na casa dos irmãos dele ontem. A Emanuela Justino está se deslocando neste momento para a casa de Dom Leonardo, porque nesse momento, como eu falo, ele pode ser o novo Papa, hein, Roberto Azevedo? Uma família com tradição vocacional. Um irmão foi padre e uma irmã foi freira. É isso dito, inclusive, pelos dois irmãos dele que concederam a entrevista a Emanuela Justino. O detalhe interessante, ele é o arcebispo de Manaus, é o primeiro cardeal da Amazônia.
E, frequentemente, o Papa Francisco perguntava para ele como está a nossa Amazônia. A única encíclica que Francisco fez foi sobre meio ambiente, preservação ambiental, questões climáticas. Então, está dentro desse contexto. Mas a gente também tem que ser racional nessas horas, dizer que é difícil, não é impossível que um outro sul-americano, que um outro integrante aqui da América Latina no Sul, seja Papa. Mas é possível. É um homem carismático, tem feito um trabalho muito... É um pregador, é um pastor, então isso pesa para a igreja. Porque não tenham dúvida que o Papa Francisco ele recuperou essa necessidade do Papa viajar pelo mundo. Sim. Até porque ele tinha saúde maior parte do tempo e fez isso. Fez assim, foi a lugares que outros papas não foram. Foi, inclusive, no berço do islamismo para conversar com outras religiões. E este diálogo é que é esperado do novo Papa, sem dúvida nenhuma, mais do que chefe de Estado, chefe da Igreja Católica Apostólica Romana e um homem influente no mundo inteiro. Um homem que, inclusive, recebe o devido respeito de presidentes dos Estados Unidos, de várias nações, até o presidente russo, cuja religião é ortodoxa, não é católica apostólica romana, embora seja cristão, fez referências ao Papa Francisco no momento da sua passagem. E no Brasil, pelas origens europeias, dos colonizadores alemães, os italianos, a religião, o catolicismo, acabou se enraizando de forma muito forte por aqui, desde a chegada dos primeiros colonizadores vindos de Portugal. A religião, não é mesmo? Fala-se muito da espada e da cruz, que foram usadas justamente para doutrinar a nossa população brasileira. E aí veio junto toda a tradição da Igreja Católica, por isso é tão forte, não é mesmo, no Brasil ainda a tradição católica. E por isso o Brasil merecia sim ter um Papa. A gente sabe que Francisco acabou fazendo reformas importantes e aí contemplou outras regiões do mundo nesse colégio de cardeais que está escolhendo o novo Papa. Por isso, existe sim uma grande chance de ser um Papa de uma região aleatória do mundo e que ainda não tenha sido representada. Existe essa chance. A pista sobre isso, Fernando. No papado de Francisco, aumentou muito, por exemplo, o número de cardeais no mundo asiático e nos Estados Unidos. Hoje, se juntar Brasil e Estados Unidos, tem quase o mesmo número de cardeais que há na Europa inteira. Então, a relevância que se dá à América como um todo, as 3 Américas, no contexto da Igreja Católica. E também na Ásia, para onde o cristianismo evoluiu. E aí está um grande legado de Francisco. O legado de trazer culturas que não tinham a tradição cristã. E eu lembro um detalhe, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, se converteu ao catolicismo. E o mais irônico de tudo, a mulher dele é hindu, é descendente de indianos, é hindu, e ela que fez um papel preponderante para ele se converter ao cristianismo, porque ela dizia que da ramificação cristã que ela conhecia, o catolicismo era o mais expressivo. Interessante isso, né? Ele se converteu, inclusive, esteve com o Papa um dia antes da morte do Papa. Perfeito. Esteve lá no Vaticano. Vamos a Roma, mais um trecho, enche tela com as imagens que vêm do Vaticano agora, acontecendo uma cerimônia com a guarda, tudo isso, preparativos para o anúncio do novo Papa em instantes. Aí a imagem da janela, da sacada, essa cortina foi instalada nesta semana, é daí que os papas fazem as aparições públicas, entregam as bênçãos a quem está na Praça São Pedro. Você viu, foi dessa janela que Francisco fez sua última aparição no domingo de Páscoa e depois percorreu a Praça São Pedro no Papamóvel, encontrando os fiéis que estavam por lá. Francisco fez uma revolução, o Papa humilde, o Papa do povo, que deixou rituais clássicos da Igreja Católica, inclusive com relação às vestimentas. Assim que foi questionado logo após ser escolhido por um cardeal brasileiro e foi provocado, não esqueça dos pobres, Francisco então escolheu este nome, seria Francisco I, mas como é o primeiro, não precisa carregar o número, pode vir agora um Francisco II. Mas trouxe uma mensagem
de renovação da igreja para o mundo, de acolhimento. Essa foi a mensagem que Francisco deixou, um Papa humilde. E agora a expectativa. A igreja vai seguir nessa toada, vai seguir nessa batida, abrindo espaço para os diferentes, acolhendo, ou volta para uma visão mais conservadora? Discussões. Para encerrar, Fernando, uma informação importante na nossa produção aqui, o novo Papa foi eleito no 4º escrutínio, como João Paulo I, em 1978, que ficou só um mês no papado, faleceu, e Bento XVI, em 2005. Será o Papa de número 267. 267, e a gente na expectativa por aqui. O nosso A Tarde é Nossa especial, com a cobertura do novo Papa, vai ficando por aqui. Roberto, muito obrigado pela companhia, pela participação. Sempre à vontade. E é um assunto muito interessante, porque aqui envolve não só religião, envolve história e política. Muito obrigado, Roberto. Fique na programação do SCC, SCC 10 com o novo Papa. Até amanhã.